E a palavra profética de hoje para a sua vida, para a minha vida, para a gente passar uma semana abençoada, que Deus colocou no meu coração, é que você é ovelha. E eu sou ovelha. E o Espírito Santo de Deus falava comigo, eu estava junto com meu filho, Abner, e a gente estava indo, ele estava indo para o curso, e eu indo com ele, porque eu ia voltar com o carro. E eu vi um monte de, no trajeto, eu sempre vejo isso, mas eu vi vários cachorrinhos. Beira de Dutra, no mato, aqui. E eu falei para ele, falei, Abner, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu faria um canil enorme para abrigar todos os cachorrinhos do mundo que são abandonados. Daí ele deu risada, eu falei, eu tenho muita dó de ver cachorrinho abandonado, porque ele não sabe comer, ele não sabe se virar, e fica aí passando, uns que eu vi virando lixo, ai que dó, outros virando fezes de boi na rua, porque fica fuçando para achar comida, né? E as fezes de boi e vaca é erva, né? Então eles fuçam. E aquilo dói meu coração. Aí virei para ele e falei assim, olha, assim como dói meu coração ver os cachorrinhos abandonados nas ruas, me dói ver uma ovelha abandonada no meio do mundo. Só que os cachorrinhos, eu falei para ele, me dá raiva do ser humano que põe o cachorrinho para a rua, mas do líder que joga membro para fora, que cospe as pessoas como se elas fossem um bagaço qualquer, isso me dá muita raiva. Daí eu falei para Jesus, Jesus, quem me dera poder pegar todas as ovelhas enxotadas na face da terra e cuidar delas. E quando eu falava isso, Deus falou para mim, Dalva, você sabe como uma ovelha se comporta? Ovelhas são sensíveis e inteligentes. Segundo os estudos de uma universidade na Inglaterra, as ovelhas, elas são capazes de distinguir expressões do rosto, da face das outras ovelhas do seu rebanho. Olha que bonito. Por exemplo, segundo estudos da faculdade da Inglaterra, uma ovelha sabe quando a outra ovelha está triste. Olha que lindo. Sabe quando ela está depressiva, porque diz esse estudo aqui da Inglaterra que uma das características de ovelha é ela ficar deprimida rapidinho. Qualquer coisa deixa a ovelha depressiva. Mas quando eu comecei a ler esse estudo, eu falei assim, eita Deus, mas por isso que o Senhor comparou nós com ela. Meu Deus, lá na igreja, meu Deus, como eu tenho ovelha depressiva. E eu preciso ficar dando uns murros nelas para elas acordarem que Deus é bom e misericordioso, e que não precisa ficar tão triste assim. E o pesquisador de ovelhas, ele escreve dizendo isso, que elas entram em depressão muito rápido. José, se você quiser entrar para dentro, meu filho lindo, mais amado de todas as ovelhas, ovelha negra da família, venha. Venha para dentro com o seu cordeirinho, fecha a porta. Muito frio, menino. Escute, a ovelha negra de Deus, não aquela ovelha negra rebelde. Mas segundo pesquisadores, elas são sensíveis demais e esses sentimentos tomam conta delas rapidinho. E uma das coisas que eu vi foi isso, que elas sabem distinguir o rosto de cada um do rebanho. Elas expressam emoções de forma visível. São ágeis e se adaptam bem no lugar onde colocar ela. Eita Deus. Põe ela no calor, ela se adapta. Põe no frio, ela se adapta. Põe lá, ela se adapta. As ovelhas são despreocupadas
E quando se distanciam do seu rebanho e do pastor que está cuidando dela, elas se perdem com facilidade, porque são distraídas. Pois são distraídas e despreocupadas. Isso é muito comum entre as ovelhas. De boa, tranquila, calma. Não há preocupação. Elas não costumam se preocupar com lobos e predadores, porque na vida delas, olha, isso aqui é gente que estuda ovelha, não é cristão que falou isso, é um doutor. Ele disse assim, porque na vida delas, o que basta para ela é um arbusto grande de comida. Essas ovelhas assim que olha para a comida e ele falou que ele não pensa, a ovelha ela não pensa em predador, ela não pensa em lobo, ela não pensa em mal, porque se ela está vendo comida, ela quer comer. Quer comer. Eu acho que o homem cordeiro é mais ovelha do que nós ovelha. Mas preste atenção que quando Deus falava comigo sobre a ovelha, então eu fiquei olhando e vendo as características delas e falei assim, meu Deus, o desejo dela faz com que ela seja distraída e acaba se distanciando do pastor e do rebanho. Escute, muitas de nós somos assim, muitas de nós. Diga para o seu irmão, você é uma ovelha, você é feminina. Você é a igreja, mulher do Cordeiro. Mas preste atenção. Nós somos femininos. Femininas. Nós somos meninos. Nós somos do sexo feminino. Mas preste atenção, uma coisa que eu quero passar para você antes de ir à palavra onde Deus colocou no meu coração. Por causa dos nossos próprios desejos, às vezes, não só de uma bela moita de grama, mas os nossos desejos, às vezes porque eu quero ser famoso, ou porque eu quero que aquilo que eu penso seja realidade, ou porque eu quero isso ou aquilo, eu acabo me distanciando do pastor e do rebanho, por pensamentos próprios meus. Mas daí eu olhava e falava, Senhor, muitos de nós somos assim. Mas o Senhor falava para mim, Dalva, por isso que eu pus um líder no meio do povo. Por isso que eu coloquei o pastor como regente das ovelhas. E eu fui ver como que a vida do pastor é. E quando eu fui ver, é uma coisa muito bonita, Douglas. O pastor, ele mora com as ovelhas. Ele faz casas no meio do deserto ou no meio do mato, onde o rebanho fica. E ele faz casas de xisto, casas de vários tipos de material que tem disponível, ou choupanas de madeira, e fica morando ali. Sabe por quê? Porque ele é pastor daquele rebanho, e ele tem que cuidar delas dia e noite, porque elas são tão ingênuas, apesar de ágeis e inteligentes, mas elas são tão distraídas e ingênuas, que ele não pode descuidar delas um minuto sequer. O horário que o pastor mais trabalha é à noite. Tem uma curiosidade muito grande, muito bonita. Ela tem 4 estômagos. Ela é ruminante. Tem unhas fendidas, pode comer. Mas preste atenção, a carne dela é muito saborosa, é branca, é saudável. Mas preste atenção, está escrito aqui também que ela tem 4 estômagos. E uma das coisas que ela gosta é mais comer. Só que a ovelha é muito brincalhona. Ela é muito alegre. Por isso que eu estranho quando vejo alguns com unção de limão, cara azeda, rosto fechado. Ovelha não é assim, ela é muito alegre. Diga para o seu irmão, você não tem unção de limão. Você tem unção de alegria. Óleo de alegria, vestes de louvor. Oh, oh, oh. Escute. Sabe o que acontece quando ela come demais? Uma das coisas que ela faz, ela gosta de brincar. E diz
o historiador da faculdade da Inglaterra que uma das brincadeiras que ela mais gosta é de cair no chão e ficar com as patinhas para cima. Só que esse é o maior trabalho do pastor, porque se ela ficar 1 hora com as patinhas para cima, brincando e fazendo gracinha, ela morre. Sabe por quê? Porque o estômago dela ocupa, parece que 40% do corpo, ó, brincadeira, e sufoca, e ela morre de brincadeira, morre brincando. E aí eu vejo e falo para Deus, eu olhando tudo isso, falei: Deus, igualzinho as minhas ovelhas, eles têm mania de brincar com coisa séria. E uma das coisas que eles têm mania de brincar é com a salvação. Eles têm mania, Senhor, de ficar com as perninhas para cima, achando que o diabo não pode sufocá-los. E daí Deus ia falando comigo. E o que você faz então, Dava? Ai, Senhor, eu tenho que vigiá-los dia e noite, porque quando eles ficam com as pernas para cima, vai eu lá e... Ai, meu Deus, e quanto mais gorda a ovelha, pior para o pastor, né? Coitado do pastor, vai lá com aquela... E ela sai berrando, toda felizinha. Por quê? Ela estava sendo sufocada pelo seu ar, mas o pastor foi lá. Então, por isso, o pastor tem que morar com as ovelhas. Nós vamos ter que morar junto, né? Para tudo dar certo. E eu me vi como pastor de ovelhas. E eu vi e falei para Deus, e agradeci a Deus, e louvei a Deus, porque eu falei: Senhor, eu tenho uma choupana, eu tenho uma casinha na rocha, porque Deus, o meu celular na cabeceira da minha cama, já atendeu gente 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Senhor, eu já atendi gente na minha casa, morrendo, que está vivo até hoje, serve ao Senhor, aleluia! Lembra disso, né, Rê? Lembra disso, né, Thaís? Lembra, né? A irmã Regina entrou na minha casa um dia. João estava junto, né? Tinha um dos meninos, era o André. Com o fígado. O que você... Vesícula. Mas aquele problema na vesícula causou um problema no fígado. Não foi? Depois que podia ter matado. Pâncreas, isso mesmo. Sei que o que ela entrou, Deus falou para o pastor, quando bateram na nossa porta, e irmã Regina, o André falou, né? As Thaís, pastora, somos nós, aquele desespero. Peraí, tá com as pernas para cima? Não estava de brincadeira. Mas tinha sido contaminada por um vírus, uma bactéria, estava doente. E quando ela entrou para dentro da porta, assim, entrou para dentro de casa, Deus falou para o pastor: ela vai morrer, e repreende a morte, porque essa doença vai matá-la. Ele falou só para mim: Dalva, é sério, ela vai morrer. E ela com muita dor, gritando de dor, gritando, parece que será escandalosa, não, gritando baixinho, com muita dor, amarela, quase desmaiando, deitou na cama, nós colocamos a mão, e o pastor ungiu, e eu já, demônio é comigo mesmo, vai embora, e nós dois, espírito da morte sai, e começamos a orar, para a glória de Jesus, né? Quantos anos faz isso, Regina? 7 anos. Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. E se for contar aqui quantas coisas, eu vou ficar aqui a noite inteira, nós vamos fazer vigília, você vira picolé. Mas escute o que eu vou falar, o seu pé congela igual o meu. Mas preste atenção. O pastor mora com a ovelha. Hoje nós não podemos morar, claro, no mesmo lugar, mas vocês moram na minha vida, moram na minha alma, moram no meu coração. Deus, nosso Senhor, me é testemunha de que eu, todas as madrugadas, oro por toda a igreja, por todos os rostos que eu vejo, todo rostinho que eu vejo. E quando eu não vejo o rosto aqui, eu sei, ô Senhor, que dó, não venceu o comodismo e não veio para a igreja. Me dá dor no coração.
Mas quando eu orava e agradecia a Deus por eu morar com a ovelha, por eu gostar desse animal tão maravilhoso, tão sensível, tão ágil, Deus falava para mim: Dalva, mas não é assim com todo mundo não. E por isso que eu falei para vocês, eu dei testemunho para vocês dos cachorrinhos que eu vejo no meio do caminho. E daí eu pedi para Deus, eu falei: Deus, fala comigo. Deus, eu não quero ser um pastor. Não quero. Um líder, eu não quero. E Ele me deu uma palavra tremenda. Abra sua Bíblia em Ezequiel 34. Ezequiel, um rapaz, meu Deus, você sabe disso. Ezequiel pregou no cativeiro. Ezequiel viu a glória de Deus. Ezequiel viu o templo lá em cima. Ezequiel viu Nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Mas Ezequiel também foi o homem que Deus levantou para falar com um povo de língua estranha, é isso? Deus levantou Ezequiel para falar com o povo dele. Ele disse: se eu mandasse você falar com gente de língua estranha, eles te ouviriam, mas você vai falar com Israel. Ezequiel tem eu tenho o mesmo ministério que Ezequiel. Deus me pôs para falar só com crente. E Deus falou para mim: Dalva, se eu te mandar para pessoa estranha, eles vão te ouvir, vão te amar. Mas o teu povo, é povo de dura serviço, vão te odiar. Fala assim: ai, pastora, eu não te odeio, em nome de Jesus. Mas olha só o que Deus falou com Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores. E Deus falava para mim: Dalva, levanta e profetiza contra essa corja. Era madrugada. Foi no mesmo dia que eu falei para o Abner dos cachorrinhos que ficam aí sozinhos, que as pessoas põem para fora, põem na rua, não quer mais. Tem gente que o cachorrinho é bom para ele enquanto está agradando, enquanto é sapequinha. Ou tem gente que pega o cachorrinho, queria tanto ter um cachorro, quando o cachorro começa a dar trabalho, põe na rua. São pastores. Deus falava: Dalva, levanta a tua voz e profetiza. Profetiza e diz assim: ai dos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão mais as ovelhas. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. Olha só, a fraca não fortaleceu, a doente não foi curar, a quebrada não ligou, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas quer exercer domínio sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Preste atenção, Deus falando assim, que hoje os líderes, muitos líderes de igrejas, querem ser pastor para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter carro, casa, comida, convênio e tudo mais. Deixa eu te falar, ainda que isso é lícito pela lei, pela palavra, ele pode ter carro, casa, salário, dinheiro, convênio, ele pode ter tudo por conta da igreja, mas ele precisa fazer o quê? Cuidar, apacentar, porque ele dizia: ai dos pastores que não apacentam a ovelha, que não apacentam a ovelha. A reclamação de Deus aqui é que os pastores daquela época não estavam apacentando o povo de Israel.
E o que é apacentar? O que você entende por apacentar? Diga bem alto. Fala bem alto. Cuidar, tratar. E no cuidar está o quê? No tratar está o quê? Alimentar, dar comida. Olha o que ele diz. Vamos separar os tipos de ovelha. Preste atenção. Primeiro, eu separei aqui, olha, preste atenção. Ovelha perdida. Nunca foi cristã. Nunca foi crente. Escute, ovelha perdida. Nunca foi crente. Aquela que nunca foi crente. Ovelha desgarrada é a desviada. É a que está longe. Ovelha quebrada é a que está dentro da igreja, mas alguma coisa machucou, ela quebrou o pé, por exemplo, e não anda mais. O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, não falei apóstolo Paulo. A pessoa que escreveu Hebreus, ele disse assim: portanto, levantai as vossas mãos, os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, ajudando aquele que manqueja. A ovelha que manca é a ovelha que está com o pé quebrado, com o coração machucado, com alguma coisa que se perdeu. Preste atenção, essa é que está dentro da igreja, mas não consegue orar mais, porque está desiludida e cansada. E tem a quarta, a ovelha doente, aquela que está com enfermidade. Tem algumas ovelhas na igreja que estão dentro de UTIs, de unidade de tratamento intensivo. Estão tão doentes, e o pastor não consegue ver. Mas ele diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, que se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, assim diz o Senhor: ouve a palavra do Senhor. E a palavra é essa: eis que estou contra esses pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar essas ovelhas, e eles não mais apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, eu mesmo vou buscá-las. Coisa linda. Eu disse para ele, junto com ele de madrugada, eu falei: busca, pai querido, busca mesmo e traz para mim. Vai, Jesus, nos valados. Vai, Senhor. Vai, pega toda ovelha que tiver destroçada, arrebentada. Porque um dia aqui, a mulher de Deus andava por aqui dizendo: eis que eu vejo este lugar, pastora, ovelha chegando, quebrada, machucada, destruída de outros lugares, mas você vai cuidar. E eu falei para Jesus: manda, não é nem cachorrinho perdido, eu queria ter um canil, mas o Senhor disse para mim: não, tu vai ter um redil. Se Deus me deixasse escolher, eu escolheria cuidar de cachorrinhos, mas Ele disse: não, vai cuidar de ovelhinhas. E Ele disse que Ele vai buscar. Escute, o que eu estou falando aqui hoje é profético. Eu e você estamos num relógio de oração pelo lançamento do CD Foi por Mim. E Deus falava para mim de madrugada:
Se prepara. Se prepara, porque eu vou trazer a quebrada, a machucada, a destruída, a que nunca foi apacentada. A perdida também. Uma ou duas eu trago perdida. Falei, Jesus, podia trazer um monte. Ele falou, não, seu ministério é da desgarrada, da quebrada, da doente. É esse que é o seu ministério. De vez em quando eu levo umas perdidinhas, né? Né, Vanessa era perdida, Juliana era perdida, Luana era perdida. Alguns aqui são filhos nossos mesmo, nosso, das minhas entranhas, com muita dificuldade. E estou cuidando com muita dificuldade também. Mas se eu pedir aqui, levanta a mão você que era ovelha desgarrada de outro pasto. Por favor, levanta. Tem uma desgarrada que está rindo aqui para mim, essa era a mais desgarrada. E continua querendo ser desgarrada, eu amarro ela lá no pé da minha mesa, né, Larissa? Ela só dá risada. Levanta a mão, as desgarrada aqui, desgarrada. Olha quanta desgarrada. Agora não é mais, né? O que acontece? Um evangelho fraco, um evangelho de dons de cura, dons de Shebalapapai, um evangelho de falsas profecias, um evangelho de bênçãos materiais, tem feito as ovelhas se desgarrar. Olha o que Deus falou, Dalva, quando a ovelha fica desgarrada, ela serve de comida para lobo. Eu já fiquei de madrugada, já queria pegar a minha espingarda e já falei, Jesus, eu vou para o mundo. Eu vou pegar. Elas não podem ficar lá no meio do mundo. Elas não podem. Ele falou, calma, eu a buscarei. Eu vou trazer a ovelha de volta. Eu trago para o deserto, sou eu. E tem um redil no deserto. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas, e fareis voltar de todos os lugares por onde elas andaram, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei, e eu as apacentarei. Mas olha que coisa linda, verso 15, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, e a enferma eu fortalecerei, mas a gorda e a forte, olha os gordos aí, eu a destruirei. Cheio. Você sabe qual ovelha é gorda? Não pense que é o seu irmão gordo que está do seu lado, não. A ovelha gorda é aquele pastor que usou da lã da ovelha, da gordura da ovelha, e foi só engordando. Sabe por quê? Porque pastor também é ovelha no reino de Deus. Mas olha o que Deus diz: eu destruirei, eu vou acabar. Dalva, não precisa você querer matar a ovelha, nem o pastor. Eu o destruirei. Porque às vezes eu fico com tanta raiva, confesso, de ver coisas absurdas espalhadas para a terra, que eles chamam de evangelho, que diz que isso é cristianismo. Daí dá vontade de ir lá e matar, né? Dá vontade de lançar uma praga, tipo aquela praga de Eliseu, né? Sai uns bichos aí, come esses pastores de Araque. Mas Deus fala, não é você que vai destruir, sou eu. Sou eu que vou destruir. Mas quanto a vós,
ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto? Senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de comida para lobo, e julgarei as minhas ovelhas, e levantarei sobre elas um só pastor. Aí a gente vai para João 10. Preste atenção, e nós vamos encerrar com essa palavra. Olha que coisa mais linda. Abra lá, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Soprou em mim. O que ele fez em nós? Soprou em nós o fôlego da vida, o fôlego da graça. Ovelhas do seu pasto. Verso 7 diz assim, verso 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, achará pastagem. Agora preste atenção, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Preste atenção nesse versículo, ao ensinamento. Eu vim para dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. De quem Jesus está falando? Ladrão, de quem? Fala bem alto, é isso mesmo, fala mais alto. De quem? Satanás, diabo, a antiga serpente. Isso. Ele diz que ele veio para dar vida, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ele continua falando de Satanás? Ele continua falando de Satanás, igreja? Não! A palavra mercenário quer dizer aquele que trabalha por dinheiro. A palavra mercenário quer dizer aquele que age ou trabalha somente por dinheiro. Aquele que por vantagens lhe são oferecidas. Aí ele vem e diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata. O mercenário foge, sabe por quê? Porque ele é mercenário. Não tem cuidado das ovelhas. Mas eu, Jesus, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Somos nós de quem ele está falando. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, um pastor. Um dia, Ezequiel 34 vai se cumprir literalmente. Porque Deus, o Senhor, chama de lá, chama de cá, chama todos. E nós seremos um redil só. Mas hoje, Deus quer livrar você de mercenários. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou pregando isso? Eu quero dizer para você: não saia de onde Deus te colocou, que é aqui, Comunidade Deus Vivo. Porque aqui tem palavra para você. Cuidado, porque lá fora está cheio de mercenário.
Eu não estou me gloriando dizendo que só a comunidade Deus Vivo tem palavra, mas a comunidade Deus Vivo é um dos poucos redis que tem palavra. E passa um mês, passa 2, eu vejo ovelhas destroçadas pelo caminho, destruídas por pessoas que fizeram-se pastores de si mesmos. Mas não, Ele soprou em nós, Ele nos salvou, para que eu e você fôssemos alimentados por Ele, pela sua glória. E Deus falou para mim: você não tem um canil, mas você tem um redil. Eu pus você, pus o seu esposo. E quando alguém diz para mim: fulano está doente, fulano está morrendo, e como dói em mim muitas vezes ouvir que fulano tem procurado outros pastos, e eu fico triste de saber que vai encontrar o lobo mau por lá, e ele é mau.